Você está na Novel Sonora. Agora vamos ler Shadow Slave. Capítulo 455. Porta para o Céu. Aquela revelação deu muito o que pensar a Sunny. O demônio da esperança, ou do desejo. Um demônio cujo poder provavelmente estava ligado às almas e à mente. Que ato tal ser teria cometido para fazer o Deus do Sol destruir todo o seu domínio? E o que aconteceu com esse ser depois? Como de costume, não havia respostas. No entanto, Sunny estava lentamente aprendendo cada vez mais. Por enquanto, as informações que ele havia acumulado estavam dispersas e desconectadas. Mas se ele continuasse a acumular conhecimento lentamente, um dia tudo começaria a se encaixar. E então, que verdades terríveis e maravilhosas ele descobriria? Suficiente para compensar uma vida inteira de mentiras, talvez. Além das inscrições dedicadas ao tecelão e à torre de marfim, Sunny não conseguiu traduzir mais nada. No entanto, ele havia memorizado todos os pequenos detalhes das runas desconhecidas que descreviam as montanhas ocas, Bastion, Ravenheart, um navio navegando no Sormeia e a misteriosa pirâmide a leste. Terei que visitar o professor Julius quando estiver de volta ao mundo real. Ele deve saber algo sobre esse script, certo? Pensando no mapa, Sunny entrou no Salão das Runas, manteve os olhos fechados e caminhou até a entrada da escada que levava ao 6º nível da Torre Ébano. O último. Quando ele entrou na câmara do Arco de Pedra, suspirou aliviado. A pressão emanada pelas aterrorizantes runas finalmente havia desaparecido, deixando sua mente tranquila. A dor de cabeça causada por elas, no entanto, persistiria por mais alguns minutos. Sunny sentou-se, encostou as costas na parede e observou o arco enquanto aguardava se recuperar completamente. O nível mais alto da grande pagoda não era muito grande em comparação com os outros 6. Era apenas um grande salão, de forma circular, e quase completamente vazio. A única coisa dentro dele era o próprio arco. Era alto e composto do mesmo material que o restante da Torre Ébano. Na verdade, o arco não parecia ter sido construído, em vez disso, era como se tivesse simplesmente crescido do chão, sem nenhuma junta separando-o da pedra negra. Parecia uma porta que alguém tinha colocado no meio da câmara, por algum motivo, e depois esqueceu-se de colocar uma porta nela. Essa era a única esperança de Sunny para escapar. Ele ficou olhando para ela por muito tempo, pensando em como fazer o portal funcionar. No passado, ele havia tentado muitas coisas para ativar o arco, além de estudar o círculo de runas que o cercava. Mas nada do que ele havia feito havia dado resultado. No entanto, sua recente conversa com Mordred havia dado a Sunny uma ideia. O que Mordred havia dito? Que o príncipe do submundo era um pouco como um ferreiro divino. Um construtor de coisas, mas também do tipo prático. Que ele teria usado o que tinha em mãos, optando pela solução mais simples. Isso mais ou menos confirmava o que Sunny já sabia sobre o Daimon Orgulhoso. Afinal, Santa e seus semelhantes haviam sido criados pelo príncipe do submundo. Olhando para trás, Sunny havia falhado completamente em entender a magnitude daquela realização. Criar um ser vivo do nada, uma raça inteira, na verdade. Isso parecia algo que apenas um deus seria capaz de fazer, não é mesmo? O príncipe do submundo, no entanto, não era um deus. Ele era um daimon, uma divindade menor. Seria a criação de Santa e seu povo a forma dele de mostrar as verdadeiras divindades que ele de forma alguma era inferior a elas? Ou ele era guiado por alguma ambição diferente? Fico imaginando como os deuses reagiram. O professor Julius havia descrito Daemons como seres terríveis que inspiravam medo por causa de suas origens desconhecidas e poderes estranhos. O que aconteceu depois que um deles realizou algo que se supunha estar no domínio apenas dos deuses? A descrição de Santa, quando ela era um eco,
Dizia que ela e seus semelhantes foram projetados para trazer paz, mas nasceram em uma guerra interminável. Mas de qualquer forma, esse não era o ponto. O ponto era que Santa era feita de pedra. Sunny sempre pensou que isso era parte integrante de seu design, um aspecto fundamental da visão que seu criador tinha para as estátuas vivas. Talvez para torná-las mais fortes ou mais difíceis de destruir. Mas depois de testemunhar as bonecas de porcelana e conversar com Mordred, Sunny já não tinha tanta certeza. As bonecas quebradas mostraram que o material usado para fazer suas criações não importava tanto para o príncipe do submundo. O que estava em mãos, a solução mais simples. Santa foi feita de pedra, simplesmente porque havia muita pedra nas montanhas ocas para o seu príncipe usar em seus experimentos. Na verdade, não havia nada além de pedra lá. Isso, não pode estar certo, não é? Mas de alguma forma, Sunny sentiu que estava, de fato, certo. Ele olhou para Santa e piscou algumas vezes. Vagabundo preguiçoso! Sunny estremeceu, meio esperando ser derrubado por pensar no poderoso demônio com termos tão desfavoráveis. Quando nada aconteceu, ele balançou a cabeça e voltou aos seus pensamentos. Havia muita pedra nas montanhas ocas, mas literalmente não havia nada ao redor da Torre de Ébano. Mas e no passado? O que havia em grande quantidade ao seu redor na época em que o príncipe do submundo residia no céu abaixo? O que ele teria usado para alimentar suas máquinas mágicas? Esta pagode havia sido construída para colher chamas divinas, afinal. Sentindo a dor de cabeça finalmente recuar, Sunny levantou-se e caminhou até o arco. Então, ele convocou o Visão Cruel, ativou o encantamento Espelho Negro e derramou sua essência nele, observando a lâmina prateada se impregnar com uma luz branca incandescente. Em seguida, ele hesitou por um momento e pressionou levemente a ponta da sombria lança contra a fria pedra negra. Imediatamente, foi como se as comportas se abrissem em sua alma. A essência das sombras fluía para o Visão Cruel, e através dele, a chama divina fluía para o arco. Sunny cambaleou. Em apenas alguns segundos, toda a sua essência se esgotou. No entanto, o portal não se abriu. No entanto, algo na sala mudou. O círculo de runas que cercava o arco de obsidiana começou a brilhar com uma luz fraca e tremeluzente. Essa luz era fraca e mal visível, mas estava, sem dúvida, lá. Sunny olhou para as runas por muito tempo e, então, um largo sorriso apareceu em seu rosto. Bingo!